Professora Giovanni Branco, doutoranda e pesquisadora de política russa na Universidade de São Paulo. Professora Giovanna, muito obrigado aqui por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Professora Giovanna, nos chamou bastante a atenção, né? A situação da Ucrânia está ficando cada vez mais complicada e também o noticiário internacional fica um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais denso. O site Sputnik, português, para quem quiser ver, ele trouxe a seguinte notícia. Ministro do exterior russo Lavrov diz que se o Ocidente quer resolver o problema ucraniano no campo de batalha, a Rússia está pronta. Professor, isso é uma ameaça de uma terceira guerra mundial? Isso é uma resposta às atuações do presidente francês Emmanuel Macron, que disse em algumas entrevistas no passado que a França gostaria de enviar futuramente soldados para o campo de batalha ucraniano, algo que foi refutado imediatamente por vários outros membros da OTAN, inclusive pelo líder alemão Olaf Scholz. Mas ainda assim o Macron não voltou atrás sobre essa opção de talvez de fato participar no cenário de guerra ucraniano. Então a Rússia, de certa forma, fez essa ameaça sim, subiu o tom para mostrar que isso não seria aceito por parte do exército russo. Compreendo. Quer dizer, em suma, que o conflito tem que ser resolvido entre a Rússia, a Federação Russa de um lado e a Ucrânia do outro. Isso mesmo, até porque no mês que vem terá uma negociação de paz, pensando num cessar-fogo, mas que não vai incluir a Rússia, e obviamente isso é algo que não leva em consideração os dois lados do conflito. Existe uma percepção por parte dos russos de que este conflito vem sendo negociado entre a Rússia e as potências ocidentais, não passando diretamente pelos interesses ucranianos. Então, obviamente, no momento em que a Ucrânia mobiliza os seus parceiros ocidentais para uma reunião na Suíça no próximo mês, sem incluir nenhum tipo de representante diplomático russo, é também um certo incômodo para a política externa russa. Houve também um certo incômodo para essa política externa, essa mudança recente do presidente Putin de trocar o comandante-geral do Exército, um general, por um economista? Sim, parece que a estratégia seguida pelo Kremlin nessa troca dos ministros foi justamente de trazer o aspecto econômico na centralidade do tema da guerra. A gente vem observado nos últimos 2 anos que a economia russa foi muito resistente às sanções ocidentais, de certa forma se estabilizou ao longo desse período, mas também precisa pensar no seu futuro, já que uma economia de guerra tem uma série de problemas de longo prazo que depende justamente da existência deste conflito armado. Então, colocar um civil, um tecnocrata de fato, economista, à frente das Forças Armadas é uma forma de mostrar que existe uma preocupação econômica por parte da Rússia no longo prazo deste conflito. E também mostrando que a Rússia estaria pronta para algum tipo de modernização nas suas Forças Armadas e também repensando a sua estratégia militar. Algo que a gente vem observado nesses últimos dias com ataques em ampla escala, principalmente na região de Kharkiv, inclusive conquistando algumas cidades e empurrando ainda mais o exército ucraniano. Professora, essa situação pode evoluir para um final ou semelhante ao que aconteceu na Guerra da Coreia, em 1953, quando houve ali acho que é o paralelo 38, né? Um cessar-fogo, mas até hoje, Coreia do Sul e Coreia do Norte estão em guerra, ainda que não militarmente? Sim, isso é muito possível. A gente pode chamar disso de conflitos congelados, né? Esses conflitos que não necessariamente continuam existindo no campo de batalha, mas que nunca tem uma resolução formal, um acordo de paz, ou mesmo um cessar-fogo mais formalizado mesmo. Isso é sim uma opção, mas apenas se ambos os lados entenderem que continuar o conflito armado não é mais vantajoso. Isso ainda não está em pauta, né? A Rússia vem ganhando bastante vantagem no campo de batalha, principalmente desde a semana passada, de fato vem conseguindo avanços territoriais e isso com certeza dá aos russos maior espaço de barganha numa negociação. Ao que a gente tem percebido, os russos vêm tentando conquistar mais território justamente para conseguir sentar numa mesa de negociação
com mais vantagem sobre os ucranianos. E é preciso também entender se a própria Ucrânia aceitaria este cenário de um conflito congelado, já que, por parte da presidência do Volodymyr Zelensky, a guerra só termina quando a Ucrânia vencer completamente e retomar a totalidade dos seus territórios, incluindo a Península da Crimeia, que já foi anexada pela Rússia em 2014. Perfeito. Professora, muito obrigado. Obrigada, bom dia. Professora Giovanna Branco, ela é doutoranda e pesquisadora de política russa na Universidade de São Paulo. Portanto, aí também